Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 19. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder, as atividades. Então, lembrando que na nossa aula passada a gente conversou um pouco sobre refugiados, essa questão de imigração, refugiados. Hoje vamos continuar, hoje é a parte 2, daquela aula. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Conhecer o conceito de refugiado e como essa situação implica em migrações forçadas. Então, hoje a gente vai conversar com foco nas migrações forçadas. Então, só lembrando aqui, não deixem de ter em mãos caderno e caneta para que vocês possam ir anotando. Peguem um cafezinho, peguem uma água, e vamos começar a nossa aula. Então, primeiro relembrando, refugiado é qualquer pessoa que muda de região ou país tentando fugir, de guerras, conflitos, perseguição, violação de direitos humanos. As situações enfrentadas são frequentemente tão perigosas e intoleráveis, que essas pessoas elas decidem cruzar fronteiras para buscar segurança em outros países. Então, a questão é realmente de vida ou morte. Então, o refugiado é aquele que está fugindo de alguma coisa. Ele está prezando pela sua vida, ao buscar refúgio em um outro local. Já o migrante é qualquer pessoa que muda de região ou país. Então, independente, se ela está saindo do seu país, se ela está... alguém está vindo aqui para o nosso país, então o migrante ele é aquela pessoa que está se movimentando. As migrações forçadas, então, onde que elas entram nessa questão de deslocamento no mundo? A maioria dos refugiados, eles vêm da África e do Oriente Médio. Depois, dos sírios, que são os maiores grupos de imigrantes por nacionalidade, então por país, por nacionalidade, os sírios são os principais grupos e eles vêm do Oriente Médio. Então, em relação ali à região, África e Oriente Médio são as duas regiões com mais migrantes, mais refugiados, pessoas fugindo de algum conflito. Entre países, nacionalidades, os sírios, eles são o maior grupo. Depois a gente tem os afegãos, e os dois são países envolvidos em conflitos internos, que provocam fuga em massa, da sua população. Apenas os refugiados encontram acolhimento na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, lá do ano de 1951. Então, esse Estatuto dos Refugiados, ele regula, essa questão de refugiados. Quem é considerado refugiado, o que os outros países eles devem fazer em relação a pessoas que estão pedindo refúgio. Então, esse Estatuto que regula a questão dos refugiados no mundo, para diferenciá-los, de um migrante. Então, aqui, no gráfico a gente tem, até o final do ano de 2009, nós tínhamos ali 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo. Então, esse é o número ali de refugiados no mundo. Aí depois a gente tem aqui outros dados, 26 milhões de refugiados, que a gente tem sobre, aqui 20 milhões refugiados sobre o mandato da ANCUR, que é essa agência da ONU que regula os refugiados, 5 milhões palestinos sobre o mandato da ANCUR ali também, 45 milhões de pessoas deslocadas internamente. Então, os deslocados internos, eles também são refugiados, mas qual a diferença? Eles se deslocam dentro do próprio país, eles buscam refúgio em uma outra região dentro do próprio país ali. 42 milhões de solicitantes de refúgio e 35 milhões de venezuelanos deslocados fora do país. Então, a Venezuela aqui, ela está aparecendo como um outro ponto, um outro país, de refugiados, de conflito interno. No Brasil, refugiados reconhecidos dentro do Brasil. A gente tem principalmente os sírios, depois a gente tem que vem do Congo, Haiti, Paquistão, e assim vai, Aqui esse dado é do ano de
2019, ó, Polícia Federal de 2019. Aqui a gente tem também agora despontando os venezuelanos, que são solicitantes de refúgio agora, né, devido às crises que o país vem enfrentando, crise política, uma crise humanitária, né, que as pessoas não têm o que comer dentro do país, então é uma crise, um agravante, né, então as pessoas estão prezando pela sua vida ao fugirem ali da Venezuela. Principais fontes de refugiados, então, de onde que eles saem e para onde que eles vão, as suas rotas. Então, aqui, o principal, como a gente já viu, eles saem da Síria, então aqui, ó, a gente tem o norte da África e aqui o Oriente Médio. Então, a fronteira entre África e Oriente Médio aqui. Então, os principais, eles saem da Síria, eles vão para o Iraque, principalmente. Depois a gente tem do Afeganistão, que eles buscam asilo na Turquia. O pessoal do Iraque também busca asilo na Turquia. Depois a gente tem aqui os países do norte da África. Daí a maioria deles, ó, eles são deslocados também, ó, eles buscam dentro aqui da própria região. E os africanos, eles vão também para países aqui da Europa. Então, aqui é a fronteira, ó. Então, aqui é o norte da África, Europa, Oriente Médio, que é Ásia. Então, aqui são os principais locais de saída e para onde esses deslocados, esses refugiados, né, no caso, para onde esses refugiados eles vão. Nos últimos anos, a Europa tem sido alvo de pedido de refúgio para as pessoas de origem do Afeganistão, Síria, Somália e Sudão. A ANCUR, né, que é a agência da ONU, aponta que 4,5 milhões de venezuelanos estiveram fora dos seus locais de origem no ano de 2020. A maioria deles, 3 milhões ali e meio, foi para outro país, mas eles ainda não obtiveram a condição de refugiado. Então, eles fugiram, né, do país, mas ainda não conseguiram esse status de refugiado. Antes da guerra, a Síria tinha uma população de 22 milhões de pessoas. Metade dessa população foi obrigada a deixar suas casas. Então, ali, 11 milhões de pessoas das 22 milhões, né, que compunham, né, essa população síria, 11 milhões foi obrigada a deixar suas casas devido a esses anos de guerra que se arrasta. Cerca de 6,5 milhões, né, 6,7 milhões de pessoas estão desabrigadas dentro do próprio país, muitos deles vivendo em campos de refugiados, em campos de deslocados. Então, é uma situação muito extrema. Outros 5,6 milhões de sírios estão registrados como refugiados no exterior. A maioria está, né, em países vizinhos, ali que seria o Líbano, a Jordânia e a Turquia. A Turquia, ela é o país que mais recebe refugiados, justamente porque ela faz fronteira ali, né, com esses países que estão, né, com esses conflitos. As nações têm tido dificuldades em lidar com um dos maiores êxodos, né, que é essa saída, essa fuga em massa de refugiados da história recente. 1 milhão de crianças refugiadas sírias nasceram no exílio. Então, elas têm pai e mãe sírios e elas nasceram fora do país porque elas estão nesse exílio. Para onde foram os refugiados sírios? Então, aqui, ó, a maioria, ó, refugiados sírios registrados em países. Então, a maioria foi para a Turquia, depois aqui para os outros países vizinhos, que seria Líbano, Iraque e Jordânia, Egito também. Aqui o norte da África a gente tem alguns também. E depois os países europeus, ó, que tem mais pedidos de asilo. O principal deles é a Alemanha. Então, esse pedido para que as pessoas elas possam sair, né, do país e entrar em outro. Então, fora aqui da região é a Alemanha. E dentro da própria região seria a Turquia. Paquistão e Irã oferecem abrigo a 90% dos cidadãos do Afeganistão, que depois da Síria é o outro país que mais tem, né, essa fuga de população, né, pessoas que abandonaram o seu país durante esses 40 anos de conflito que se arrasta ali dentro do Afeganistão. Em território paquistanês, o Paquistão ele é uma província ali da Índia. Vivem cerca de 1,4 milhões de cidadãos afegãos e cerca de 1 milhão habita terras iranianas. O Afeganistão tem 35 milhões de habitantes. Um quarto
ex-refugiado que nos últimos 18 anos tem retornado para o país. Mais de 1 milhão de afegãos ainda vivem como deslocados, né, dentro das próprias terras do Afeganistão. Então, ali essa parte ali do mundo, o Oriente Médio, é a região mais conflituosa do mundo. Mais de 3 milhões de iraquianos foram deslocados em todo o país desde o início de 2014 e muitos são refugiados em outros países. Em 31 de outubro de 2020, havia 282.571 refugiados no Iraque, né, incluindo sírios, turcos, iranianos, palestinos, sudaneses e outras nacionalidades. A esmagadora maioria, né, desses refugiados, ali 91,3%, reside no Kurdistão iraquiano, que é uma região ali do Iraque, enquanto o restante vive nas províncias do centro e do sul. Então, é onde dentro do Iraque estão espalhados esses refugiados. Então, aqui, ó, o fluxo de refugiados e solicitantes de refúgio. Ó, então, os sírios, né, eles vão para a Turquia, Jordânia, dentro do Oriente Médio mesmo. Depois a gente tem o Afeganistão, que vai principalmente para o Paquistão, né, porque a fronteira ali, então, eles fogem, porque eles fogem a pé, né, eles têm que fugir de alguma maneira, e a maioria das vezes eles fogem a pé, então eles têm que ir por onde eles consigam caminhar, então as fronteiras mais próximas são essas ali. No caso do Afeganistão é o Paquistão e Irã. Depois a gente tem o Sudão, que é na África, né, eles vão principalmente, ó, dentro da própria região, Uganda, ainda dentro da África, daí vão Sudão do Sul, né, foge para o Sudão e para a Etiópia, também regiões próximas, ali, fronteiras próximas, onde eles conseguem fugir a pé. Depois a gente tem alguns outros países aqui, que também fogem principalmente, aqui no próximo a gente vai ver, ó, eles fogem principalmente dentro da própria região, ó. Então, se agruparmos todos os países de origem dos refugiados, a gente vai verificar que a maior parte do fluxo de solicitantes de refúgio acontece dentro dos seus próprios continentes, dentro da sua própria região. Os que fogem da Ásia, ali, o Oriente Médio é dentro da Ásia, então eles vão para a Ásia e alguma parte vai para a Europa. Dentro da África, eles fogem para dentro da África mesmo e alguma parte vai para a Europa. E assim acontece essa questão do deslocamento pelo refúgio. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente continua a aula, né? A gente viu, só reforçou o que são esses refugiados e por que eles fogem, para onde eles vão. Então, isso é um deslocamento que acontece ao redor do mundo. Então, para onde que eles vão, por que eles fogem, a gente pode entender um pouquinho mais. Então, não deixem de revisar a aula para que vocês possam, então, responder às atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!